Deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, está presente conosco aqui no Notícias da Manhã. Tudo bem, deputada? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela chance de conversar um pouquinho. Obrigada, querido. Obrigada, Pedro. Nesse dia histórico, né? Que bom estar aqui com vocês no DCM. Na Folha Democrata. Folha Democrata. Tu tá num novo canal, que coisa boa. Desculpa que eu tive uma licença maternidade aí. Imagina, não tem problema nenhum. Eu continuo no DCM, canais. tá? É que é mais um canal também. Tem que diversificar, isso aí. É bom ter bastante. Uhum. Então, prazer estar aqui com vocês. Fernanda, o que você achou da denúncia? O PSOL tem travado batalhas importantes também no Congresso. Vocês têm sido um partido pioneiro na questão de fiscalização também das emendas parlamentares, na disputa dos direitos dos povos originários. Como é que você vê uma denúncia que afeta o ex-presidente Jair Bolsonaro e os militares? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu acho que, óbvio, era uma denúncia... Eu não digo, esperada do ponto de vista do conteúdo, eu não tenho nenhuma dúvida, né? De nada do que está escrito ali. A gente assistiu essa tentativa de golpe. Claro que as investigações trouxeram bastidores que nós não sabíamos, como a reunião de 11 de dezembro no Palácio do Planalto, onde se imprimiu um plano de assassinato para o Lula, né? Nas impressoras funcionais do Palácio do Planalto. Ou seja, tá mais documentado do que a gente imaginava, né, Pedro? Que, claro, desde da reunião com os embaixadores, da tentativa de deslegitimar a urna eletrônica, do não reconhecer a eleição, dos acampamentos golpistas e a tentativa de destabilizar o país, era evidente que eles queriam dar um golpe, e desde lá, se tu pegar minhas lives, só falta prender o chefe, que é o Bolsonaro, que era evidente, óbvio, o Lulante. Só que agora, isso foi fartamente documentado pela Polícia Federal, né, com reuniões, encontros, detalhes dessa trama golpista, que era pior do que a gente imaginava, porque previa até o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. E, claro, né, a PGR encaminhou em um tempo razoável, né, desde a apresentação do indiciamento o ano passado até agora o encaminhamento do pedido de indiciamento. Eu não acho que foi rápido, porque o Brasil tem pressa em prender o Bolsonaro, mas encaminhou, o que é um bom sinal. Agora a gente precisa seguir a luta para, primeiro, andar rápido no Supremo, e 2, não ter anistia, né? Porque tu deve estar vendo, todos nós estamos assistindo, o casamento de conveniência de novo da extrema-direita e do Centrão, né? Nós alertamos já na eleição do Hugo Mota que a eleição dele poderia significar, sim, colocar em pauta o PL da anistia, e é o que se fala nos bastidores da Câmara dos Deputados, é o que a extrema-direita tem propagado, é o que, enfim, setores da mídia têm colocado, de que o Centrão, enfim, na chantagem das emendas parlamentares, está pautando projetos como esse e outros tantos, né? Claro que a gente só vai ter claro isso pós-carnaval, mas é muito importante a mobilização, né? Não adianta a gente só ficar comemorando, embora seja importante comemorar. Ontem foi um grande dia, todo mundo comemorou nas redes sociais, mas a gente precisa lutar. Lutar para prender de fato os golpistas e fascistas e lutar para não ter anistia. É o que você falou bastante, né? Não foi rápido, foi um processo demorado, mas é surpreendente, né, Fernanda? Por outro lado, a gente sabe como é que a justiça é extremamente burguesa. Paulo Gonet nunca escondeu também que é uma pessoa de direita. A gente estava vendo ali aquele almoço dele com juristas bolsonaristas. E o texto, no entanto, está impecável, né? É aquilo mesmo, é um golpe continuado de 21, passando pelas eleições de 22 até o dia 8 de janeiro, e eu diria até mais, né? Eu iria além do texto da PGR. Ele não parou, né? Teve um cara que se explodiu ano passado. Não, eu acho que, inclusive nos históricos do Gonet, né? Se a gente pega as falas dele nos históricos, não só burguês, como também conservador, né? Então, é que eu acho que era muito escancarado, né, Pedro? Claro, quando a burguesia está disposta a dar um golpe, mesmo sendo escancarado, eu acho que ele enterraria. E como tem uma divisão aí nas frações burguesas entre os que querem o golpe, a contra-revolução antes, e os que querem a democracia burguesa liberal, com um pouquinho de liberdades democráticas, desde que não atrapalhe os negócios deles, eu acho que ele levou a cabo, né, essa... E é bom que estejam divididos, né? E acho que é bem importante que estejam divididos, que a burguesia não esteja unificada num projeto fascista. Por outro lado, a gente não pode confiar na burguesia, né? A gente tem que confiar na auto-organização dos trabalhadores, na nossa capacidade de resistência.
Isso é bem importante, né? Bem importante para as lutas da classe trabalhadora. Agora, eu acho que não tinha muito como esconder, assim, né? A delação do Mauro Cid deu várias pistas e tudo que foi televisionado, combinado com as pistas encontradas, era. Imagine que um plano de assassinato do Lula, que o presidente eleito foi impresso no Palácio do Planalto. Olha que coisa escandalosa, né? Porque é um negócio assim, um golpismo meio É um acéfalo, crime com parece. nota fiscal, né? Um negócio É muito. claro que era extremamente perigoso, porque tinha oficiais de alta patente, a denúncia não é só contra o Bolsonaro, é contra o Braga Neto, é contra o Heleno, é contra, né, vários outros oficiais, Mário Fernandes e tal. Então, não era risível. Não, tinha alta cúpula, etc. Mas, ao mesmo tempo, é o crime com a nota fiscal, como tu fala, né? Tem um elemento de deixar rastros meio vergonhoso, né? Que a gente fica em dúvida sobre as capacidades intelectuais dessa turma. Mas é isso. E eles mesmos falaram, né? Tinha um plano de fuga caso desse errado o enfrentamento com o Supremo. Lembra que o Bolsonaro ficou 2 dias na Embaixada da Hungria, né? Isso já era o receio de ser preso. Eles sabiam o que estavam fazendo, né? Ele foi para lá justamente porque, né, não se pode entrar numa embaixada. Se fosse preso, seria preservado, ainda mais na Embaixada da Hungria, que é um país que foi o primeiro, talvez, um dos primeiros a ter um governo de extrema-direita, né? Com essas características do neofascismo do século XXI, né? Que é o fechamento das liberdades democráticas por dentro do sistema. Então o cara ganha, mexe no judiciário, bota a maioria no Supremo, vai fazendo lei restringindo a liberdade de imprensa, vai botando na ilegalidade partidos da classe, perseguindo adversários, que foi o que o Orbán fez na Hungria, né? E eles já eram muito próximos durante o governo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro teve várias vezes lá para se espelhar, digamos assim, né, no exemplo da Hungria. Então ele foi para a Embaixada da Hungria justamente porque sabia que ia encontrar guarida, digamos assim, né? Então eles sabiam o que estavam fazendo, eu acho que não tinha muito como esconder. O tempo não foi rápido, mas ao mesmo tempo foi importante ser antes do carnaval. Agora, nós que temos que entrar o ano com a compreensão de que é preciso ter um calendário de luta nacional, né? Atos nacionais com peso, né? Bem organizados para a gente mostrar a nosso peso social para garantir que não tem anistia. Uhum. O Alpha Centauri está falando aqui, pergunta para a deputada se ela está sabendo dos vários vídeos do pessoal do agro jogando fora, alimentos fora pelo preço baixo para criticar o Lula depois. E aí eu emendo essa pergunta em outra, Fernanda. A aprovação do Lula teve um declínio histórico no Datafolha e tá uma cisânia também dentro da esquerda que, assim, o PSOL fez críticas contundentes ao arcabouço fiscal. Não tem nessa denúncia do Bolsonaro a possibilidade do Bolsonaro se tornar réu, uma oportunidade de novo do governo fazer políticas mais populares e reverter essa desaprovação? Demorou, né, Pedro? Esse é o tema. Os caras fizeram isso, queimaram alimentos para garantir, né? E o preço, né, que eles querem é elevado, ao invés de distribuir para quem está com fome e tal. Só que o Lula não se enfrenta com agro. Não bota uma taxa sobre agroexportação, porque os caras exportam, lastreado no dólar que está alto, aumenta o preço para dentro. Plano Safra segue dando empréstimo para o agro, que segue como o setor burguês, quase majoritário, entre eles, o apoio ao bolsonarismo. Se teve alguém que financiou o golpe, foi o agronegócio no Brasil. Se teve alguém que financiou o 8 de janeiro, frações do agronegócio, sem dúvida, mas quase hegemônico, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho que sair porque eu tenho outra entrevista às 8h30 que já estava marcada, mas eu fiz questão de vir aqui dar um salve pro Pedro. Mas, ao mesmo tempo, a gente alertava lá atrás, né? O arcabouço fiscal, a nossa crítica, parece assim, não pode criticar o nosso governo. Gente, o seguidismo acéfalo é que vai nos levar também a derrotas. A gente precisa justamente fazer o debate político daquilo que inviabiliza o governo e favorece a extrema-direita. E o arcabouço fiscal favorece a extrema-direita. Porque o Lula está perdendo popularidade nas classes que elegeram, nas classes populares, no povo do Nordeste. O Lucas gostou do agronegócio, eu uso sempre. Nas mulheres trabalhadoras, nos homens trabalhadores de até 2 salários mínimos, porque a situação econômica está grave. E o arcabouço engessa, não só engessa do ponto de vista de políticas que o governo pode fazer, como exige ajuste fiscal, como aconteceu no final do ano passado com a votação e com um projeto que diminui as regras do salário mínimo,
O governo Lula 3 vai ser pior no aumento do salário mínimo do que 1 e 2, porque ele mesmo fez regras mais de ajuste, portanto não vai ter aumento significativo no salário mínimo, no BPC e no abono salarial, que é a população mais pobre. Então, assim, se a gente quer de fato enfrentar a extrema-direita, né, e garantir com que os bolsonarismos não voltem, claro, tem que ter a luta para não ter anistia, porque a prisão deles e a responsabilização do que fizeram é fundamental. Mas também tem que ter outra agenda econômica que não seja a agenda econômica dos senhores do mercado, do agronegócio, da Faria Lima, do mercado financeiro. Tá Pedro, certo. eu te peço desculpa dessa visita Imagina, não, mas eu já tinha outra entrevista marcada às 8h30. Tá bom. Deputada, quero te chamar mais vezes, sempre que você puder. A gente quer Folha te Democrata, ouvir, tá? tô dentro. Tá Beijo, bom, então, querido. querida. Beijo. Tchau, tchau. Bom trabalho. Tchau, tchau. Esse é o nosso novo formato que a gente está testando aqui, gente. A gente vai trazer alguns entrevistados, nem que seja para conversar com a gente 15 minutinhos, meia hora. Se os papos se estenderem um pouco, a gente faz 1 hora, mas a gente não deixa de fazer o nosso giro de notícias. Eu peço para vocês, tá, gente? Estamos nos esforçando ainda para melhorar a nossa audiência com problemas de financiamento, tá? Então nós seguimos precisando dos Pix de vocês. Faltam 175 contribuições. Lembrando que 20 pilas, vocês levam livros, tá, gente? A gente tá separado aqui. Se vocês mandarem 160, que é praticamente a meta toda, vocês ganham caneca, vocês ajudam o canal e a gente entrega para vocês uma canequinha super bacana. Mas eu peço para vocês, façam contribuições para a gente efetivamente fazer bem esse trabalho. E é o que a Fernanda tá falando, tá, gente? Esse vai ser meu editorial de hoje. Essa denúncia do Jair Messias Bolsonaro é a oportunidade que o governo Lula tem para efetivamente reverter a falta de popularidade que ele tem. É uma chance, gente. É um cavalo que está passando na frente do governo. Se o governo aproveitar essa mudança de ares, ele tem chance de brigar pelo coração e pela mente da população. E eu acredito, gente, apesar da crítica da Fernanda, que eu concordo 100%, eu acho que o governo está totalmente rendido para o agro, mas o Lula tomou uma ação esses dias que é muito importante. O Lula, mesmo com um tombo no final do ano passado, que não foi uma coisa fácil, podia ter atrelado um problema de saúde grave para ele. O Lula é um cara trabalhador, ele tá pegando avião e ele tá indo em todas as cidades que ele pode para fazer anúncios. É isso que ele tem que fazer nesse momento. Ele tem que ir para o Brasil profundo. Ele tem que conversar com a população, ele tem que ouvir a população, ele tem que conversar com as rádios. Ele tem que fazer como os deputados que a gente vai chamar aqui, com os comentaristas que a gente vai chamar aqui. A gente precisa discutir o Brasil. A gente precisa redescobrir o Brasil. Lá fora nós temos que vender o Brasil para conseguir investimentos externos. O Brasil tem uma chance, destruindo politicamente Jair Messias Bolsonaro, de finalmente se encontrar com a sua história, de acertar as contas e de avançar. Se nós não fizermos esse movimento, corremos o risco de eleger outro nome de extrema-direita em 26. E em 2030. E não deu tempo de eu falar com a Fernanda, mas a carta do Cacai, que muita gente de esquerda está criticando, a carta do Cacai está certa. Veio em boa hora essa autocrítica. Vamos pegar essas críticas e fazer política. Vamos conversar com o PSOL, vamos conversar com os nossos partidos de base. Vamos entender que nem toda crítica é ataque. Que nós precisamos de uma correção de rota. Que a conciliação pela conciliação não vai levar a lugar nenhum. E nem o radicalismo pelo radicalismo. Não estou sendo isentão, mas a verdade é essa, nós temos que ser pragmáticos. Nós temos que ouvir o que a gente está falando. Nós temos que ouvir as pessoas. Nós temos que fazer como a Rose Rodrigues, que mandou agora um Pix de 5. Nós temos que fortalecer os espaços de jornalismo, os espaços de entrevista, os espaços de comentário.
Nós temos que expandir os canais, nós temos que reforçar. Ontem eu tive uma reunião importante com a Xanda e nós precisamos resgatar a Folha Democrata, nós precisamos manter a Folha Democrata no ar. E é importante o que o Lucas falou aqui, estamos criticando não para derrubar o governo, mas é para ele continuar e para ele ser reeleito. E para ele ser reeleito. É para isso que nós estamos criticando. É para isso que nós estamos atrás. Faltam 170 pilas aqui da nossa meta. Eu conto com vocês para a gente fazer esse trabalho necessário, mas eu estou muito feliz hoje. As coisas estão andando. As coisas estão andando e estão caminhando para uma mudança. As coisas estão andando e esses vagabundos, esses desgraçados que imprimiram minuta de golpe, eles queriam matar todos nós. Matar. Eles queriam matar o nosso sistema político. Eles iam tocar o caos no país. Como fizeram com Rubens Paiva, como fizeram com Vladimir Herzog, como fizeram com os desaparecidos da ditadura militar. Eles queriam fazer mais uma ditadura de 21 anos. Acorda, gente. Nós não estamos enfrentando uma eleição de armas iguais. Nós estamos enfrentando forças reacionárias que foram destapadas do bueiro com um golpe contra Dilma Rousseff. Vamos, gente. Vamos fortalecer os nossos veículos de comunicação. Vamos ouvir mais a Fernanda Melchiona. Vamos ouvir mais a Sâmia Bonfim. Vamos ouvir também os nossos deputados formidáveis do PT, Rogério Correia, Alencar Santana, Randolfo Rodrigues. Vamos fortalecer o nosso campo, vamos fortalecer os nossos homens. Os nossos homens, as nossas mulheres e um grande nome que deveria ser presidenciável em algum momento, chamado Érica Ailton, lutando pelo fim da escala 6x1. Lutando pelo fim da escala 6x1. Recebemos a Fernanda Melchiona aqui hoje e vamos continuar conversando sobre todos os temas que são importantes. Bolsonaro foi denunciado e a gente precisa continuar essa batalha para fazer bem esse trabalho. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.